Leitura da segunda parte da evocação do Senhor Sansão, que se encontra no capítulo 2, Espíritos Felizes, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Evocação. Eu estou ao lado de vocês, meus amigos. Estamos muito felizes com a entrevista que tivemos com o Senhor no dia de seu enterro, e já que o Senhor permite, estamos tentados a completá-la para nossa instrução. Estou preparado, feliz por vocês pensarem em mim. Tudo o que possa nos esclarecer e nos fazer compreender o mundo invisível é de grande importância, porque é uma falsa ideia sobre este mundo que geralmente leva à incredulidade. Não se surpreenda com as perguntas que possamos fazer. Não me surpreenderei de maneira alguma e espero suas perguntas. O Senhor descreveu com muita clareza a passagem da vida para a morte. Disse que no instante em que o corpo dá seu último suspiro, a vida se quebra e a vista do espírito se extingue. Este momento é acompanhado de uma sensação penosa, dolorosa? Sem dúvida, porque a vida é uma sequência contínua de dores e a morte é o complemento de todas as dores. Há uma ruptura violenta, como se o espírito tivesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar de seu invólucro, e este esforço absorve todo o nosso ser e faz com que se perca o conhecimento do que está por vir. Não é uma regra geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem o conhecimento antes de expirar, e há casos em que chegam a um certo grau de desmaterialização e a separação acontece sem esforço. O Senhor sabe se há casos de espíritos para os quais este momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que acredita que tudo para ele acaba neste instante? Certamente, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, tem o hábito de sofrer e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, porque sabe o que o espera. O sofrimento moral é mais forte e sua ausência no instante da morte é um grande alívio. Aquele que não acredita parece alguém condenado à pena de morte. Vê a faca e o desconhecido. Há uma semelhança entre esta morte e a do ateu. Existem materialistas suficientemente duros para acreditar neste momento supremo que mergulharão no nada? Sem dúvida, até a última hora existem os que acreditam no nada. Mas, no momento da separação, o espírito tem um retorno profundo. A dúvida se apodera dele e o tortura, porque se pergunta o que vai lhe acontecer. A separação não pode acontecer sem esta impressão. Um espírito nos deu, em outra circunstância, o seguinte quadro sobre o fim da incredulidade. O incrédulo endurecido experimenta nos últimos momentos as angústias de pesadelos terríveis. Vê-se à beira de um precipício, prestes a cair nele. Esforça-se inutilmente para fugir e não pode andar. Quer segurar em alguma coisa, agarrar um ponto de apoio e sente que escorrega. Quer chamar alguém e não consegue emitir nenhum som. Então se vê o moribundo se torcer, crispar as mãos e dar gritos abafados, sinais do pesadelo a que está preso. Em um pesadelo comum, o despertar acaba com a inquietação e vocês ficam felizes em perceber que tudo não passou de um sonho. Mas o pesadelo da morte geralmente se prolonga por muito tempo, por anos mesmo, além da morte, e as trevas em que às vezes ele mergulha torna a sensação ainda mais penosa para o espírito. O Senhor disse que no momento de morrer não via mais, apenas pressentia. Não via mais com o corpo, isto se compreende. Antes que a vida se extinguisse, o Senhor já antevia a claridade do mundo dos espíritos?
É o que eu disse antes. O momento da morte dá uma clarividência ao espírito. Os olhos não enxergam mais, mas o espírito, que tem uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade, que aparece de repente, lhe dá momentaneamente uma alegria profunda ou uma dor inexplicável, de acordo com o estado de sua consciência e a lembrança de sua vida passada. A questão é sobre o último instante, antes de o espírito perder a consciência, o que explica o uso da palavra momentaneamente, porque as mesmas sensações, agradáveis ou penosas, se manifestam em seguida ao despertar. O Senhor poderia nos falar sobre o que o atingiu no instante em que reabriu os olhos para a luz? O que viu? Poderia nos descrever, se possível, o aspecto das coisas oferecidas ao Senhor? Logo que voltei a mim e a enxergar o que tinha diante dos olhos, estava como que ofuscado e não me dava conta do que estava acontecendo. A lucidez não volta instantaneamente, mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, permitiu que eu recobrasse minhas faculdades. Eu me vi cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem me cercavam e me sorriam, animados por uma felicidade ímpar. E eu mesmo, forte e em boa forma, podia, sem esforço, me movimentar no espaço. Não há palavras na língua humana para descrever o que vi. Virei sempre falar a vocês sobre minhas alegrias, mas sem ultrapassar os limites exigidos por Deus. Saibam que a felicidade, tal como vocês entendem, é uma ficção. Vivam sábia e santamente, com espírito de caridade e amor, e serão preparados para impressões que nem os maiores poetas saberiam descrever. Os contos de fada são, sem dúvida, recheados de coisas absurdas, mas não seriam, em alguns pontos, a pintura do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do senhor Sansão não parece o de um homem que adormeceu em uma cabana pobre e obscura e acordou em um palácio esplêndido no meio de uma corte brilhante?